Boa tarde, eu sou o Thiago Moura, diretor comercial da Domo Security, empresa especializada em segurança da informação. Estou aqui hoje com o Bruno Álvares, nosso especialista, nosso diretor técnico, para falar um pouquinho sobre o provimento 74 do CNJ, que tem tirado o sono dos cartórios. Nós sentimos aqui na empresa, né, Bruno, uma confusão muito grande, especialmente com o entendimento do escopo, né, do que realmente esse provimento ele vem para organizar, ele vem para construir. Bruno, eu queria que você explicasse um pouquinho, é uma questão de infraestrutura, é só mesmo backup, é comprar servidor ou não? Tem algo aí mais complexo por trás? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado, Thiago. Vamos falar um pouquinho sobre o provimento. Eu gostaria de introduzir o assunto abordando a principal importância do provimento. Ele tem uma importância, na realidade, ele nasceu porque em 2017, aconteceu um incidente, em maio de 2017, aconteceu um incidente muito grave em segurança da informação, né, que alastrou praticamente o mundo todo, que é um cara chamado ransomware. Né, ele é um vírus que infecta a máquina e criptografa os arquivos, pede o resgate. E com isso, todo mundo teve que se adequar, todo mundo tem que corrigir as falhas de segurança, aplicar backups, né, a porção de ferramentas técnicas que auxiliam numa recuperação de um desastre, por exemplo. Né? E eu gostaria de passar para vocês, passar para o pessoal, porque realmente está tendo um equívoco muito grande dos cartorários em relação à parte técnica. Tem muita gente indicando soluções furadas, né? Soluções aí que quando o cara realmente de fato for precisar de um backup, por exemplo, não vai ter. Então eu gostaria de passar rapidamente os tópicos do provimento e explicar cada um deles, se for possível, para a gente poder alinhar e todo mundo falar a mesma língua. Então, a principal função então do provimento, ela aborda justamente o mínimo de segurança que qualquer cartório precisa ter, tanto na parte física, questões físicas de segurança, quanto nas questões lógicas de segurança, né? Segurança da informação, proteção de dados, certo? Então a primeira, né, que é o artigo 1, aborda justamente, ele repete, reforça isso, essa parte da segurança, ela tem que ser como um todo. O artigo 2, né, do provimento, ele exige justamente, né, novamente bate na tecla da segurança física e lógica. Aí na parte do artigo 2, é uma coisa muito importante que as pessoas não sabem, mas toda empresa precisa ter, que é a política de segurança da informação. Ela é um documento formal, né, um documento que todos os funcionários têm que assinar, e esse documento ele trata justamente das questões de quando a informação é criada, né, até o final e o descarte dessa informação. E isso entra a parte também de arquivos, né? Entra a parte de pessoas. Então, a segurança da informação, ela é global, ela é um todo. E dá para copiar da internet isso aí, Bruno? A política de segurança da informação? Cara, ótima colocação. A primeira coisa, tem que ser feita uma análise, porque cada empresa, cada caso, cada cartório é um tipo de serviço, existe um nascimento da informação de uma forma, né, e ela termina de outra. Então, tem que ser levantado caso a caso. Com esse caso, a gente consegue montar e formar, né, esse documento, onde todos os colaboradores vão assinar, será feito treinamento, né, em cima deste documento. E, além do Plano de Segurança da Informação, né, chamado PSI, né, existe uma norma brasileira que rege justamente sobre a política de segurança da informação, que é uma das coisas que em todo o tópico, né, do artigo aborda, né, que pede de alguma forma que seja implantado na política de segurança da informação os tópicos. E outra coisa muito importante também que pede é o plano de continuidade de negócio, que é um documento também, na realidade são procedimentos, né, que toda empresa também deve ter em relação à continuidade de negócio. Então, por exemplo, pode acontecer um incidente dentro da empresa, de repente o servidor pode queimar. Quando um servidor desse queima, o que acontece com a operação? Ela para, né? Então, a ideia é ter um procedimento para quando acontecer um incidente, a equipe que esteja ali envolvida, né, saiba ali como prosseguir e realizar a troca do equipamento ou acionar quem vai correr atrás disso. Então tem todo um planejamento estratégico, por isso que cada empresa, cada caso é um caso e tem que ser abordado e tratado de forma diferente. Você como um especialista de TI, Bruno, você falando comigo eu já entendi que a gente fugiu bastante da parte de infraestrutura, né? Não parece que é só problema de hardware, software, você está falando de treinamentos, documentos, é uma coisa multidisciplinar, parece que tem que chamar advogado para construir isso também. Como que é essa construção? Você trabalha sozinho ou tem que ter mais gente envolvida na construção desses documentos, dessas políticas? Perfeito, Thiago.
O documento ele é complexo, como eu falei, não é um negócio que você baixa na internet, lá modifica o meu cartório, a minha empresa de uma forma, eu vou trabalhar assim e está resolvido. Não, eu tenho que pegar, sentar com a equipe, a gente vai discutir lá como que funciona a informação para a gente poder sempre estar trabalhando no mínimo possível, mas que seja o essencial. Então é treinamento, são várias etapas, né? Então por isso que a gente fala que não é um documento baixado na internet, tem que correr atrás. Existe uma norma brasileira que trata da gestão de segurança da informação, da política, né? De todo o contexto, e que trata também dos planos de continuidade de negócio. Então existe um plano, existe uma sequência lógica, um procedimento que tem que ser seguido passo a passo. Por exemplo, depois que monta o plano de contingência, a gente tem que testar para ver se está funcionando. Então não é só botar no papel, o negócio tem que ser real mesmo, né? E eu acredito que se está pedindo, eles vão testar. E aí, a hora do teste, que a gente vai saber se realmente a empresa está correta, adequada ou não. Maravilha. Então tá, então logo no artigo 2 a gente aborda essas duas partes, né? E aí a gente tem o artigo 3, que ele trata justamente da cópia de segurança, que é o chamado backup. E muitas empresas têm uma ideia errada sobre a questão do backup. Eles acham que copiar o arquivo no HD externo é backup. E qual é o problema disso, né? O problema é que a ideia do backup ela é muito mais complexa também. Porque quando, por exemplo, acontece um incidente, né, vou dar um exemplo aqui simples, tá? Mas só para você entender que as pessoas negligenciam essa parte. Então, por exemplo, o HD externo está espetado no computador. Quem que impede de alguém chegar lá e subtrair o HD externo? Sim. Por exemplo, no caso do ransomware, né? O ransomware criptografa tudo que está conectado no servidor no computador. O HD externo está conectado e também criptografa. Então as pessoas acham que é só espetar o HD externo lá. E o provimento ele é bem específico e eu vou falar justamente dessa parte. Eu nem sou especialista, mas só você falando eu imaginei, né? É uma peça frágil também, para se quebrar, para se perder não é difícil. Não, caiu no chão, uma queda simples, né? E outra coisa que as pessoas também têm, achar que backup pode ser confiável em pessoas, né? As pessoas esquecem, não que a pessoa não é confiável, mas, por exemplo, a rotina dela é todos os dias antes de ir embora, fazer o backup e levar Não. Cara, você não pode confiar nas pessoas. Por quê? Porque uma hora elas vão esquecer e essa hora que é a hora que vai precisar. Tá bom? Então tem que ter um plano também para o backup. Tem toda uma sequência aí. Então, voltando para o artigo 3, ele aborda especificamente essa parte do backup. Vou topicar porque são muito importantes. Primeiro parágrafo, que é a parte da não superior a 24 horas. Então o backup ele tem que ter esse limite. Então de 24 a 24 horas no mínimo, né? No máximo, né? Tem que ter essa nova cópia. Cópias incrementais, então ela tem que ser substituída de 30 em 30 minutos. Parágrafo 2, cada 30 minutos tem que ter uma nova incremental que fala o que seria. Fiz uma modificação no arquivo, esse arquivo vai para o novo backup. Então, não troca o backup inteiro? Não inteiro, somente aquele arquivo que foi alterado naquela pasta. O 3, que é o que as pessoas estão errando, que eu gostaria de frisar bem, que é o parágrafo 3. Cópia tanto física quanto em nuvem. Tá? Não pode ser feito no computador que está sendo provido, no computador que está sendo feito o backup. Não pode. Tem que ser, você está usando lá o computador, né? A pessoa usa, faz a transferência para o servidor. Esse servidor não pode ter um HD externo. Esse HD externo tem que ficar em outro lugar. Se for HD externo, o pessoal está falando que tem que usar, não, mas não é HD externo. Está muito mais complexo que isso, né? Pode ser até um serviço chamado NAS, Network Address Attachment Storage. Seria um storage atachado na rede. Qual que é a ideia? Esse cara é o cara que vai ser feito os backups, vai ser jogado nele e dele vai subir para a nuvem. Não pode ser direto no servidor. Né? Então as entrelinhas tá dizendo bem específico essa parte. As pessoas estão achando que é espetar um HD externo lá e fazer o backup no servidor, né, no próprio servidor. Não é. Backup em nuvem, novamente, tem todo um contexto aí. Novamente, não. A parte 4, locais distintos da serventia, com segurança física e lógica. Então, onde vai ser armazenado esse backup, tem que ter uma proteção ali, com chave, uma tranca, não pode ser deixado, né, direto ali. E o principal também é recurso de tolerância a falhas, né? Porque quando está sendo feito backup pode acontecer de que esse arquivo não chegar a 100% lá. Então tem que ter uma checagem dessa integridade desse arquivo, né? Isso pode ser feito através de ferramentas que calculam hash, né? Parte técnica. Mas enfim. Então a exigência técnica dessa parte, tá? Do artigo 3,
é basicamente um software de backup. É um programa que vai fazer o backup, onde uma pessoa não vai intervir, o backup ele vai ser feito automaticamente. Quando houver falha na cópia do backup, ele manda um alerta para alguém que está gerenciando essa parte, ó, o backup não foi feito com sucesso, então dá uma olhadinha lá, vê fisicamente o que aconteceu. Não é porque é um backup sem integridade, sem check de integridade, é um backup falho, né? Porque na hora que você for precisar dele, ele não vai funcionar. Então tá, e o artigo 4, ele aborda questões de controle de acesso, então a empresa tem que ter um servidor dedicado para fazer quando um usuário vai entrar no computador, né, ele vai ter que digitar o usuário e senha dele, então tem que ser cada computador específico com seu usuário e senha. Então isso a gente consegue com um servidor chamado controlador de domínio, ele que vai controlar a rede, fazer toda essa parte. Qualquer máquina é servidor ou tem que comprar aqueles servidores caros aí dessas marcas famosas, o Bruno? Ó, vou falar rapidinho para poder ficar bem entendido. O servidor é um computador que vai prover, né, atender os clientes, que são as estações de trabalho. Esse servidor, de preferência, ele tem que ser um servidor robusto, para ele poder aguentar, porque senão vai dar gargalo na rede, né, vai ficar mais pesado, né, tem várias questões. Nada impede também de você ter um servidor montado, né, que o pessoal vai, compra um computador desktop e monta. Só que a gente não recomenda justamente pela questão do gargalo, ele vai dar uma travadinha. Mas existem soluções livres no mercado, você não precisa pagar licença, você pode colocar e implantar, né, em questão de software, porque se você tem um hardware, você tem que ter o software também para trabalhar. Um parêntese que eu vejo também, do ponto de vista até de consultoria desse serviço, né, Bruno, é que especialmente os cartórios do interior do Brasil, eles provavelmente serão fiscalizados pelo juiz local, e ele não é um especialista de TI. Então eu imagino que esses cartórios estão todos procurando aí soluções de baixo custo e talvez vão optar por essa dica que você deu de montar uma máquina porque é o caminho mais barato. E sem um especialista técnico eu realmente vejo um grande problema para justificar que aquilo não é um servidor, porque se você não tem um técnico fazendo uma fiscalização, eu vejo que isso muito mais vai endurecer a fiscalização do que fragilizar, né? Porque simplesmente ele vai ter que fazer um bate, um servidor, não é um servidor, então eu vou descaracterizar, vou multar. Isso pode acontecer, né, Bruno? É importante ter um profissional como você para atestar toda a infraestrutura que vai ser colocada ali, né, nesse plano. Perfeitamente, agora eu acho que tocou num assunto importantíssimo, né? Quem vai fazer a fiscalização vai ser alguém, pode ser alguém técnico, pode ser alguém não técnico. E a margem de erro dessa pessoa, em termos de não entender como que foi feito, ela é grande. Então, se o cara, de repente, coloca lá um servidor de mesa, um desktop lá como servidor, chegar o juiz vai falar assim, cara, esse aqui não é um servidor. Porque ele sabe que um servidor está num data center específico lá, montado, com a cara de servidor, né? Com as luzinhas piscando lá, bonitinho, né? Então, tem uma cara diferente. E os caras que não são técnicos, né? Como que um técnico... o técnico escreve facilmente, mas que é um servidor, ele está com essas proteções, já uma pessoa que não é técnica não consegue. Então, tem que cuidar muito desses detalhes. Voltando, artigo 5, ele trata justamente das questões de log. Todo equipamento, todo sistema, ele tem um registro das informações. E o provimento é específico, ele tem que ser auditado. Esses registros têm que ser salvos, tem que ser feito backup desses registros e eles têm que ser auditados depois. Como assim? Acontece um incidente, por exemplo, um funcionário vai lá e apaga o registro de alguém sem querer. É muito comum acontecer isso. Então, por isso que tem que ter o backup, né, as questões de backup, e outra coisa, ser auditável, porque às vezes o cara fala, não fui eu que fiz. Então, beleza, agora a gente quer saber quem fez, o sistema auditado a gente consegue, isso através de registro, né, chamados de log. Então, por isso que a parte do artigo 5 trata também dessa parte, tá? Tanto dos programas quanto da rede, tá? Ele é bem específico, ele é geral. Não é só do programa que faz completo, tá? A parte do artigo 6, que aborda na questão ali pede que exija que seja cumprido o anexo. E agora a gente vai entrar no anexo. Eu já vou entrar no anexo, vou falar do artigo 6. O artigo 6, ele aborda da questão dos programas de licença, né? Então tem muita gente, tem muitos cartórios que estão utilizando softwares piratas, o sistema operacional pirata, e isso em termos de segurança, inclusive foi o que aconteceu, só voltando lá no incidente do ransomware, muitas empresas não tinham software original e por esse motivo elas não atualizam os seus sistemas operacionais. E aí uma das coisas que fez o ransomware, porque foi uma falha de segurança, infectar nas máquinas, foi a falta de atualização, porque os caras tinham medo, vou atualizar aqui, né, ferramenta software pirata vai causar problema.
Então, é um problema seríssimo de segurança ter softwares pirata. Principalmente quando os caras instalam os famosos cracks, né? Eles vêm com uma surpresinha dentro, né? Que é um guidozinho ali. Então, o certo é ter não quer gastar com licenças de sistemas operacionais, pode usar as ferramentas livres, né? São, por exemplo, o Linux é um exemplo. Mas aí, mais uma vez, vai demandar treinamento, né, Bruno? Treinamento, assim, a parte de servidores nem tanto, né? O técnico, geralmente os técnicos são especialistas, por isso que é importante ter um técnico só para cuidar dessa parte, tá bom? Artigo 7, então, ele aborda a questão do plano de continuidade de negócio, que é, novamente, aquelas questões que a gente ia abordar no começo. Tem que ter um cara ali responsável para quando acontecer um incidente, por exemplo, seja ele qual for, né, um HD externo que caia no chão, né, justamente fala que não tem, mas vamos supor que a empresa tenha. Então, tem que ser o cara que vai ter que correr atrás ali para resolver, ou ligar para quem entende, deu um incidente aqui, entrou um vírus na máquina, o que eu faço? Então, o plano de continuidade de negócio, ele aborda todas essas questões. Não pode jamais colocar uma pessoa responsável por todo o conhecimento da empresa, porque se a pessoa for embora, né, acontece dos dados, né, ficarem perdidos, aí tem um novo treinamento. Então, no plano de continuidade, tem tudo isso. Então, quando o funcionário é mandado embora, qual que é o plano, né? Quem que tem que... Todas essas também questões. contra as causas naturais, ou contra as causas naturais, incêndio, por né? exemplo, tempestade. Questão de quedas de luz é muito comum no Brasil, né? Ter quedas de luz, enchente, né? Então, tudo essa questão para proteger os dados e continuar... Para o negócio não parar. Não parar, exatamente. Perfeito. Então, aqui no artigo 7, todas as questões que ele coloca lá é para ser colocado dentro do plano de continuidade, mas já é automático, já ia no plano, mas ele só deu uma reforçada, tá? Então, novamente, o artigo 8 da mesma forma, né? E aí entra o 9 e 10, que ele só reforça que tem que cumprir, se não cumprir vai ter, né, sanções penais aí, legais, né? Nós, inclusive, já fomos contatados por cartórios que tem a sua data já de fiscalização agendada. Já, né? Tem uma turminha já que já está perto aí de ser fiscalizada, então tem que correr atrás. Não adianta fechar o olho e torcer para passar, né, Bruno? Cara, o pessoal já está agendando as visitas, né? Infelizmente tem uma galera que tá achando que é só né, contratar uma pessoa que vai cuidar da parte técnica e não vai cuidar das outras partes, né? E é errado até porque o pessoal tá passando informação ali que não deveria, né? Às vezes aquele velha máxima que a gente sempre aborda, né? Às vezes o barato sai caro. Por quê? Porque o cartório, aqui nos artigos falam, né? Daqui a um ano será feito uma reatualização de todo o provimento. Então, não adianta só do jeito que está aqui agora, depois vai ter que atualizar, então os caras vão ter que gastar o dobro, porque além de gastar agora, vão ter que novamente correr atrás de... Isso é algo que a gente experimenta muito no dia a dia, tá? Na parte comercial, Bruno. A gente visita muitos clientes, né? Desse segmento ou de outros que vai fazer uma adequação a alguma normativa, procura um caminho só de adequar a parte de infraestrutura, copia da internet um plano de segurança lá para um negócio que não tem nada a ver com o dele. Ele acha que ele está protegido, e quando ele é fiscalizado, ele tem não só que pagar o nosso serviço para arrumar o que foi feito, ou seja, ele paga duas vezes, como ele já está multado. Então, e a gente não tem como defendê-lo, né? Porque diante de tudo isso que você está dizendo, né, é um erro bem crasso, né? Um erro muito básico, erra em coisas muito básicas. Então, é um alerta que a gente deixa aí no dia a dia para todo mundo, para todos os segmentos. Perfeito, justamente, cara. Voltando. Eu vou entrar agora nos anexos, né, para finalizar, para tirar as dúvidas do pessoal, que novamente no anexo ele tá... algumas coisas não estão bem específicas, outras estão bem específicas, mas a gente tem que abordar todos para o pessoal entender. O anexo, basicamente, né, são as três classes, né, que é a questão financeira, quanto que o cartório recebe, né, fatura. Então, baseado nisso, ele colocou o seguinte: a única coisa que você tem que se preocupar do 1, né, o item 1 e o item 18, tá? Que é a quantidade que vai mudar de pessoas que vão estar influenciadas, né? Já vou voltar lá, mas energia estável, então todos têm que ter energia estável, questão de aterramento é muito importante. Então, porque vocês sabem que um aterramento mal feito, uma fiação mal feita pode causar um incidente, por isso que eles abordam
né, tratam dessa parte ali, já no primeiro. Questão do e-mail eletrônico é comum, todos têm que ter, mas justamente para poder ter a comunicação interna. Lá no começo ele fala do artigo, tem que ser, todos os temas têm que interoperar, né? Ou seja, todos têm que falar a mesma língua, têm que estar se comunicando. Porque em caso de um incidente, por exemplo, o que acontece? Você pega o telefone e você liga para o seu colega, ou você vai lá fala, cara, aconteceu um incidente, desliga os computadores, arranca da tomada porque está uma infestação de vírus aqui. Então tem que ter tudo isso no planejamento, certo? Certo. Então, o e-mail é uma forma de alertar o pessoal, né? Local técnico tem que ter um local específico com os computadores, eles são bem específicos nessa parte. Tem que ter um rack, né? Que é um lugar onde vai ser colocado os servidores. Esse local ele tem que ser isolado, não pode ter acesso de pessoas, não pode ser um lugar onde tramita todo mundo. Então, e tem que ter trancas, né? Perfeito? Outra coisa também, a questão é esse mesmo lugar, os servidores, unificar os servidores, né? Que é o switch, ele pede lá os equipamentos, tem que ter refrigeração, tem que entrar o ar-condicionado ali para controlar, porque novamente, questão de incidente, né? Os equipamentos esquentam muito, então pode haver risco de incêndio e fora que diminui a vida útil dos equipamentos. Então isso tudo, novamente, bate na mesma tecla, plano de quantidade de negócio. Dispositivo de armazenamento, storage, né? Então, o storage, como eu falei aquela hora, né? Que é o NAS. É um arquivo, é um servidor onde vai ficar armazenados os arquivos, né? Então, novamente, eles pedem que seja feito backup desse cara, especificamente dele, né? Pode ser virtual ou físico. O que ele fala nessa parte? Que eu acho que muita gente não entendeu. Físico, pode ser um computador que vai ficar especificamente, um servidor especificamente só para isso, ou pode ser virtual, que é um computador que você compra, né? Um servidor grande. E esse servidor ele tem pequenos serviços internos, esse é o chamado serviço virtual. Então, mas ele tem que ser local, ele tem que ser lá na empresa, tá? Cópia de segurança na nuvem, né? Olha, novamente, ele bate nessa tecla, não é só local, novamente, tem que ser local e na nuvem, tá? Google Drive, Dropbox, isso atende, Bruno? Cara, é muito comum as pessoas acharem que atende, né? Google Drive, Dropbox, OneDrive, né? Esses caras, na realidade, eles não são backups, não são cópias de segurança. A cópia de segurança ela tem todo um procedimento, existe uma norma, como eu falei, de backup, né? Tá dentro da ISO 27000, que aborda todas as questões de segurança, assim como a política também aborda a questão de backup. E na questão de backup, não se trata em nenhum momento sobre Google Drive, essas empresas que têm um storage virtual. Isso é um storage virtual, não é um serviço de backup. Até porque se uma senha for hackeada, eu consigo acessar todo um backup, né? Não é criptografado, né, Bruno? Um backup, a norma de backup exige que o backup seja criptografado para quando aconteça um incidente, né? Se alguém levar um programa de backup físico, né? Então ele não vai ter acesso a nada, simplesmente, né, vai ter o equipamento, mas não vai ter os arquivos. E na nuvem, quem garante que tem alguém que possa estar monitorando também os arquivos. Então, falhas de segurança, isso é uma falha de segurança. Você colocar por exemplo, um Google Drive, a gente fala Google Drive, mas é genérico, né? Google Drive, OneDrive, Dropbox, tem várias ferramentas que fazem esse tipo de serviço, né? O Asus, Cloud, né? O pessoal está utilizando também, só tomem cuidado porque eles não são backups, tá? E na hora que você for precisar restaurar um arquivo, ele não vai restaurar, ok? E finalizando, então, servidor com alta disponibilidade, eles pedem que tenha um backup desse servidor, porque caso o servidor venha a estragar de alguma forma, tem que ter um servidor redundante para poder, pode ser até um serviço redundante em nuvem, mas tem que ter um serviço redundante de alguma forma, porque não pode ficar superior a 15 minutos, né? Não pode passar de 15 minutos de inoperabilidade do sistema. Então, deu um problema, a equipe tem 15 minutos para botar tudo de volta no ar, senão também não está fazendo parte do plano de continuidade. E aí, impressoras, né, as questões de switch, que são equipamentos mínimos, né, para poder fazer todo esse processo, roteadores, conexões com a internet. Muita gente também acha que colocar um roteador lá e colocar uma senha está tudo certo. Roteadores tem que tomar muito cuidado com as questões de segurança, entra na política. Um roteador pode ser fácil, a pessoa consegue invadir, consegue roubar os dados dentro da empresa, pode causar um incidente, por isso que eles também abordam essas questões. Novamente, o uso de softwares originais, né, licenciados, pode ser software livre, mas tem que tomar cuidado por causa da surpresinha que eu já falei. Para fechar e explicar para vocês, antivírus anti-sequestro, agora vocês já entenderam o que é anti-sequestro, que é o ransomware, né, o vírus que criptografa os arquivos.
nem todos os antivírus são anti-sequestro, tem que tomar cuidado com isso. Existem ferramentas pagas, a gente recomenda ferramentas pagas, porque justamente pela segurança. O gratuito às vezes pode não atender e vir de fato infectar a máquina e perder os dados. Firewall, proxy, são dois importantíssimos, toda empresa também tem que ter. Firewall é a proteção de toda a empresa interna contra as ameaças externas. Mas não tem no Windows o Firewall? Cara, tem, mas o Firewall do Windows não é o Firewall que eles estão exigindo. Eles estão exigindo um serviço de Firewall. É o cara que vai ter internet, vai chegar num link, né? Link de internet, vai ter o Firewall e aí do Firewall ele vai proteger a rede interna. Não é o Firewall do Windows. O Firewall do Windows, né, justamente não protege quando vir realmente um ataque de fato. Tá? Proxy é o cara que vai controlar os acessos, então melhorar a produtividade, fazer controle de sites que estão sendo acessados indevidamente. Tá? Banco de dados, o próprio banco de dados do sistema, né, tem que ser feito. E a parte importante disso, que é o 18, né, que é a parte de tudo isso que a gente falou com o treinamento para as pessoas saberem como operar, saber como usar na hora que for, né, acontecer um incidente. Então isso tem que ser feito treinamento. E aí também novamente bate em cima do quê? Da quantidade de pessoas para serem treinadas. Então, classe 1 e 2, 2 pessoas, classe 3, 3 pessoas, tá? Cartórios. E novamente, no anexo 1 é a questão da internet estável, para a classe 1, 2 megas, né, de internet, classe 1 e 2, classe 2, 4 megas de internet, classe 3, 10 megas no mínimo, né? E tem muita gente que sofre, às vezes, com questão de internet. Então, existem ferramentas que você consegue juntar, né? E você consegue fazer o sinal de que, não, às vezes, chega só 5 de uma operadora, você consegue juntar 5 de outra e você forma os 10. Mas são tudo técnicas, né? Que a gente tem na parte de, operacional, na parte técnica. Bom, Bruno, eu quero agradecer a você, agradecer a todo mundo que está nos assistindo, né? Dedicou um tempo para conhecer um pouco mais do provimento. Tiramos você da sua bate-caverna, onde você está resolvendo a vida dos clientes, aí, libertando esses reféns de sequestro, para nos esclarecer. Acredito que ficou bastante claro para todo mundo, para todos os nossos clientes, a importância e a profundidade desse serviço. Eu recentemente comparei com uma cirurgia, né? Então, quando a gente fala de infraestrutura, eu não sei se você concorda, mas eu penso que se alguém vai fazer uma cirurgia cardíaca, bisturi e desfibrilador é básico. O que importa na cirurgia, eu quero saber, é se o anestesista ele sabe quanto que ele vai ministrar de anestesia, se os instrumentistas têm os procedimentos e se tudo der errado, para onde é que eles vão seguir daí. Então é muito mais do que infraestrutura, são protocolos, são procedimentos. Perfeito. E da mesma maneira, como um cirurgião perde a vida e sumir um registro, ele acaba apagando uma pessoa e causando um problema que realmente afeta toda a sociedade. Então eu quero novamente agradecer pela importância e nós temos a certeza de que a Domo Security é o melhor caminho para que esse provimento seja atendido com a qualidade esperada pelo CNJ e também pelos nossos clientes. Muito obrigado. Perfeito.